Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Nona Growth Talks. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, uma associada nova no clube. Ela é fisioterapeuta, ela é psicóloga e ela também é terapeuta espiritual. Nina, muito bem-vinda ao nosso bate-papo, é um prazer ter você aqui. E eu quero começar te perguntando, quem entrou primeiro na tua vida? A fisioterapia, a psicologia ou a terapia espiritual? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo. Primeiramente, obrigada. É uma honra estar aqui e poder apresentar um pouco da minha história, dos meus serviços. E sim, quem chegou primeiro na minha vida foi a fisioterapia, porque havia a expectativa da mãe de eu me tornar médica num futuro. E aí ela, por que não a possibilidade da fisioterapia, que é perto, né, da profissão que tem a fisiatria, era, na época dela, né, era forte e tal. E aí eu nessa onda de vamos agradar a mãe, que a gente sempre tem esse apego, né, à expectativa de mãe, de pai, de seguir uma carreira e segue conselhos, né, daqueles que a gente segue como referência de vida, e aí eu me embarquei nessa jornada. E nesse andar dessa jornada da fisioterapia, eu descobri o espiritismo. Com um ex-parceiro meu, que a gente chegou a abrir um negócio juntos de fisioterapia. Ele foi meu namorado e ele era uma família espírita, e aí me introduziu o conceito. Sim. E aos pouquinhos eu fui descobrindo que mãe do meu pai também é espírita. Aí fui vendo na família quem abraçava a ideia, então meio que chegou junto num pacotinho naquela época da minha vida, em meados de 2005, aí 2009 que eu me formei, que eu embarquei de mais cabeça assim no espiritismo, aí frequentava centro espírita, então foi ali naquele pacotinho que eu descobri a possibilidade da espiritualidade na vida do ser humano, nesse conceito que eu carrego hoje, mas ainda assim não atuei. Eu abri um negócio em fisioterapia, aí atuávamos como fisioterapeuta desportivo com atletas, e enquanto atendíamos os atletas, eu via muita necessidade do psicológico como algo a ser trabalhado para a reabilitação. E isso daí não limitei exclusivamente ao ambiente ali, esporte, mas na vida. Por ter visto pessoas em situações complicadas e complexas em hospital, né? As pessoas sofrendo AVC, derrames, essas questões cardiológicas. E eu via o quanto a mente influenciava na recuperação desse sujeito. Sim. Mas ainda assim não foi ali que eu embarquei na psicologia. Foi por questão da minha própria história. Que me levou no futuro a chegar onde eu cheguei. Né, da graduação, porque ainda antes eu fiz meio curso de nutrição. Nossa! Eu tava ali naquela... Acho que é muito normal, ainda mais na nossa cultura, em que com 18 anos a gente tem que decidir uma profissão para a vida inteira. Pois é, muito cedo, né? Muito cedo. E ainda com essa questão que eu mencionei anteriormente, de cumprir expectativas de pai e mãe. Aí a gente carrega esse fardinho que não deveria. Né? Mas ainda assim eu acho que a minha jornada é linda, é uma honra, adoro falar sobre isso, e em específico com jovens, para abrir a mente deles, de dizer, olha, nunca é tarde para definir o teu futuro em carreira, falando de ocupação, né? Sim. Porque eu fui embarcar na psicologia com 30 anos. Uau! Então, eu cheguei a atuar de fisioterapia, fiz o curso de nutrição, quase me formei. Nesse meio tempo, estava trabalhando a minha espiritualidade, fazendo terapia, frequentei, né, como paciente para me descobrir, porque para mim foi dolorido até eu me encontrar. Carregava uma culpa de frustrar meus pais, como assim? Sim. Frustrar um sonho de uma mãe. Aí, até eu entender, desconstruir essa ideia, foi nessa jornada que daí eu, vou para psicologia. Primeiro que, como fisioterapeuta, botar a mão na massa não me dava aquela coisa da... trazia realização. Eu gostava mais da parte de conversar, avaliar. Sim, do emocional a pessoa mesmo. Desabafar. Porque desde criança era assim, né? Eu sou a pessoa que me buscam para desabafar, mesmo que não me conheçam. Sim. Então eu já carregava isso de, as pessoas sentem confiança em mim. Claro. Né? E aí, na nutrição, eu não gostei também, nessa questão de ter que avaliar, botar a mão na massa, e por que as pessoas não cumprem com
um cardápiozinho, né, da dieta. Por que as pessoas não seguem isso adiante? Aí, mais uma vez, veio a ideia da psicologia. Sim, tratar o psique, porque é ele que influencia em tudo, né? Como é que desenvolve uma obesidade, uma anorexia, bulimia, todas essas questões nutricionais. Tem a mente, o psicológico por trás. Tudo é emoção, tudo tá nas emoções, né? E ainda, atrás das emoções, a gente tem a alma. Então, é onde eu chego hoje. Sim. Terapeuta espiritual. Isso. Tanto no físico quanto nesse aspecto reabilitação, nutricional. Eu fui vendo que a psicologia ela tinha um peso, acho que 50% de responsabilidade pra gente ter um sucesso na vida. E por trás disso ainda eu fui percebendo na minha própria jornada, inclusive como paciente, de que, a espiritualidade ela também tem um peso significativo que infelizmente ainda a medicina tradicional, que daí a gente vai incluir a psicologia, os médicos, dentistas, não trazem esse conceito. Nem todos aceitam também, né? Tanto é por isso que hoje eu uso o termo terapeuta, porque o Conselho Regional de Psicologia no Brasil não autoriza que eu trabalhe dizendo que vou usar da minha mediunidade, vou trabalhar com velas, para eles não podem. Sim. Com certeza conceitos que não pode misturar, mas que pra mim tá tendo muita eficiência e eficácia, porque pessoalmente me ajudou, me curou, que eu tive episódios depressivos, não depressão profunda, mas tive, nessa busca de quem sou eu, qual é a minha profissão. Sim, eu ia mesmo te perguntar, por que, né, surgiu isso, essa área da terapia espiritual na psicologia, né? Então foi algo exclusivo, particular teu, uma necessidade tua. E também cientificamente olhando, né? Casos, estando ali trabalhando como fisioterapeuta, fazendo estágios, nutrição e vendo que tinha uma brecha ali, alguma coisa que a medicina tradicional, de novo, quando eu falo esse termo, eu englobo todos os profissionais de saúde hoje que ainda não olham a espiritualidade. E aí eu fui descobrindo esse lugar e hoje estou desenvolvendo esse termo. Vejo muitos profissionais indo para essa linha, mas ainda com receio, porque falar de espiritualidade, eles acham que é religiosidade, é pseudociência, mas que a física quântica é uma ciência que comprova. Pois né? Só que não é vista ainda com o mesmo olhar da clássica, da ciência clássica, mas eu tô de peito aberto aí, pode me questionar, podem vir tirar dúvidas e abraçando a causa, porque tá fazendo diferença, fez na minha vida e tem sido a diferença para os meus clientes, pacientes também. Nada melhor do que tu comprovar na tua vida, né? O quanto fez a diferença para hoje usar nos teus pacientes. Eu sou o meu próprio estudo de caso de sucesso. Isso é maravilhoso, né? É disruptivo, mas ao mesmo tempo traz benefícios, é maravilhoso. E eu particularmente, eu acho que tá tudo ligado. Eu também tive experiências na minha vida e tu não tem como desassociar. Não. Né? Uma coisa leva a outra. Muito interessante isso. Nina, eu conheço pessoas que se perguntar para elas ou comentar, você está precisando de um psicólogo, muitas assumem que a gente está chamando elas de loucas. Tá achando que eu tô louco, que eu preciso de um psicólogo? Para esse tipo de mentalidade, para esse tipo de pessoa que acha que procurar um psicólogo precisa estar com uma loucura, alguma coisa assim, que tem esse preconceito, na verdade, né? Você poderia explicar um pouquinho para quem é recomendado um psicólogo, em que situação, quando buscar um psicólogo? Tanto psicólogo como terapeuta, porque nós temos muito terapeuta dessa linha mais holística também, energética, que são excelentes também, que auxiliam bastante. Porque o que acontece? O foco, não importando o título, o rótulo que você leva, se é psicólogo ou terapeuta, acho que tu tendo um know-how e uma empatia e sensibilidade com o ser humano, tu já vai fazer diferença. Pelo simples fato de escutar. Uma escuta qualificada já muda a vida de uma pessoa. Certeza. Não pressupõe tu ter uma loucura, mas tu tem um questionamento e tu não tá conseguindo sozinho trabalhar essa questão dentro de ti. E principalmente porque quando a gente tá com o problema, tá com a cabeça quente, tá focado só no problema, a gente não consegue ter uma visão diferente. Exatamente. Tu consegue ver uma luz para aquilo ali. Tu
Tu tá imerso nas emoções, então tu tem um bloqueio. E isso é outra coisa assim. Por que pra mim é uma vantagem, entre aspas, eu ser fisioterapeuta? Porque daí eu já olho pelo ponto da fisiologia. Isso. Tu, sob um estado de estresse, tu estreita campo de visão. Sim. E isso também estreita a forma de raciocínio, Claro. de pensar. Por isso que quando tu tá imerso na emoção, tu fica limitado a perceber outras perspectivas de um leque de possibilidades Uau. e conversar com alguém que não tá imerso naquela emoção, naquela angústia, naquela ansiedade. Ele vai te abrir esse leque, ele vai mostrar pra ti, mas pensa comigo. E se fosse por caminho A, B ou C? Sim, te dá opções, né? Te dá uma visão mais clara. Exatamente. Te tira do problema da onde tu tá inserido olhar e não por vê a fora. solução. Para ter um olhar externo àquilo. Sim. Então, não pressupõe uma loucura. O que acontece? A psicologia, ela tem as teorias que foram estudadas, desenvolvidas a partir de doenças estabelecidas. Então, vem essa coisa de que psicólogo é pró-louco por causa disso, né? Freud desenvolveu teorias e estudou inconsciente a partir de dores, né? Histeria da mulher, enfim. Aí que ficou esse conceito, assim, meio que limita as pessoas com essa crença, né? Mas hoje em dia a gente já sabe. É importante que a gente abra mais a nossa mente para isso, que a psicologia, o terapeuta, não é para quem tá doido, não tem que ter esquizofrenia, bipolaridade. Sim. Basta tu ter uma dúvida sobre a tua existência, sobre o teu papel no mundo, né? Tu tá com alguma angústia, um problema de relacionamento. Sim. E até para quem não tem muita dúvida, mas quer desenvolver habilidades pessoais. Eu digo que o psicólogo, ele é o teu melhor amigo e naquele que tu realmente pode confiar cegamente, porque o que é falado ali, fica ali, e ele traz sempre essa visão aberta, como tu falou, né? E a partir também de estudo científico, né? Claro. Que a gente entende a mente humana, tem um olhar mais refinado. Assim como tu vai procurar para resolver coisas legais um advogado, se tu quer resolver a tua mente, questionamentos de vida, o psicólogo passa 5 anos estudando isso. É, bastante coisa. Né? E estudando teoria, o desenvolvimento humano, como que é a cabeça, a mente de uma criança, por que chegou a um estado adulto, naquela angústia, naquela frustração. Então, a gente consegue, sim, embasar, se apoiar em algo que segue uma lógica. Claro. Que, às vezes, na maioria das vezes, se não 100% do tempo, a gente, na nossa dor, não faz essa linha do tempo, não tem essa clareza. Né? Aí, como a gente vai buscar profissionais específicos para lidar com outras questões específicas da vida, quando se diz respeito mente e comportamento, por que não o profissional que é especializado nisso, que é um psicólogo ou terapeuta, né? E muitas vezes a gente está sofrendo por algo, mas não sabe por quê. Não consegue identificar nem de onde veio ou por que aquilo está acontecendo. E o psicólogo traz essa clareza, né? Sim. Isso é... Que a gente aprende a fazer perguntas chaves, né? Pela própria experiência de ter visto outros casos, outras pessoas, a gente já tem mais ou menos digamos assim, estudos de casos elaborados, e aí a gente, pelo teu histórico, olha, deve estar dentro disso que eu já vivenciei, ou algum cliente vivenciou, né? Daí, pedir para um amigo, o problema de pedir para um amigo consultas, digamos assim, tem gente que fala isso também, né? Sim, é para maluco, sim. E eu tenho amigos com quem eu posso desabafar, então não vou pagar um psicólogo. Mas Só que aí o amigo, ele tá contaminado, digamos assim, pelo afeto. Pelo afeto, claro. Ele não vai ter uma visão neutra, Ele né? vai tomar tuas dores. Isso aí. E aí pode complicar muito. Aí vai muito. vir com conselhos ou dicas de vingança, né? Sim. De coitadismo. Direcionar a pessoa por uma coisa que vai atrapalhar mais ainda. Né? Isso aí é muito crítico, é muito complicado. E Marina, existe um padrão de comportamento no ser humano? Existem. Conforme a época da história humana, temos padrões. Mas o engraçado é que mantemos padrões pré-históricos. Olha. Só que estamos camuflados pela tecnologia. O que avançou foi a tecnologia. O comportamento humano, ele ainda tem muito animalesco. A gente vê feminicídios, a gente vê... Sim. O cérebro primitivo ainda fala mais alto. Lei Se a gente não tem esse controle, é o que aflora.
Então, para alterarmos um padrão, leva séculos. Aí a gente vem com a perspectiva espiritual para analisar esse conceito, né? Que há 2000 anos atrás, botaram Jesus na cruz, porque acharam que ele era louco, tinha umas ideias meio, né? Mas na verdade é por domínio, porque os governadores da época não queriam essa liberdade que Jesus ia trazer, porque daí assim a gente não consegue governar essa sociedade. E ele também abria a mente do povo, né? Exatamente. E hoje quem fala sobre essas coisas também tendem a ser calados. Claro. Senão querem ainda crucificar a vida. 2000 anos 2024 anos depois, a gente ainda vê querem um padrão. crucificar. Olha que incrível. E outra coisa, o corpo fala, né? Quando a gente não tá normal nas nossas emoções, no nosso psique, o corpo mostra isso, né? E aí influencia, eu sei assim, porque eu passei por uma situação, ano passado eu me acidentei, quebrei o ombro e fiz uma cirurgia, e depois de vários meses de recuperação e fisioterapia e várias coisas, eu entrei num processo assim de ficar um pouquinho dependente da medicação da dor. E o meu emocional fazia com que eu sentisse dor sem ter dor, porque eu precisava do remédio. Então eu ficava tão rígida no corpo, tão rígida o tempo inteiro, e achando que tinha dor. Porque eu precisava do remédio, mas era porque eu estava viciada nele. Exato, tu estava então, procurando assim, aquela sensação para justificar o consumo. E às vezes eu caminhava com o ombro levantado, igual quando eu estava com a tipóia aqui, e eu andava assim, porque a minha mente fazia eu andar rígida. E aí o meu marido dizia assim, olha só o teu corpo mostrando, né, o quão incrível a mente da gente é, que ela nos controla, porque eu não me dava conta. E ele dizia pra mim, tu não tá com dor, porque o médico diz que não tem como tu ter dor para tomar esse remédio. E eu entrei assim numa situação crítica, porque eu tinha síndrome do pânico, eu achava que eu ia morrer, eu me sentia asfixiada, e era tudo o meu emocional. Tava tendo uma abstinência também. Abstinência e até me livrar daquilo ali, nossa, foi difícil a situação, sabe? Acho que assim, ó, a intenção do teu marido foi ótima, né? Porque ele queria te ajudar, mas a dor existia. Pra ti existia. Mas eu criava Só ela, que tu criava. Mas a gente estava sim, a gente estava o tempo inteiro conversando com o médico e ele dizia assim, ela tá criando vício para manter aquele conforto daquela e droga assim ou assim é nos problemas em geral. A gente está imerso, a gente cria aquela coisa gigante, a gente aumenta o problema, a gente começa a nem ver solução, por isso que muitas pessoas vão para esse lado do suicídio. Sim. Né? Não tem mais fim aquilo. Por isso que é necessário um acompanhamento. Não conseguem ter a perspectiva de uma solução, porque tá tão dentro daquela dor, daquele sofrimento, e acaba sendo uma obsessão, né? Sobre aquele problema. Claro. Que aí tu fica, eu digo que a gente entra no quarto branco, né? Que é igual aquela ideia do manicômio, né? Que bota uma camisinha de força, fica se batendo, a gente entra no quarto branco e não consegue sair. Aí precisa vir alguém de fora para trazer cor para aquele ambiente, para mostrar que calma, a vida tem outra perspectiva, um outro olhar, mas a mente da gente, ela é tão poderosa que a gente consegue criar. E a fisiologia daí traz esse conceito da psicossomática, né? Que tu tanto pensa, tanto tu estressa o teu organismo, tu vai mandando informação pro teu cérebro liberar certos hormônios, em especial o cortisol, que é do estresse. E aí sim, vai dar um ataque cardíaco, tu vai perder noites de sono, isso tudo é estresse. E a ansiedade é um precursor. A cardiologia hoje já enxerga o psicólogo como um aliado para tratar doenças cardiovasculares, porque já sabe que a mente está impactando uma proporção muito grande dos problemas cardíacos de hoje em dia. Com certeza. Assim como dizem que o câncer, né? Também. Vem de emoções acumuladas, coisas ruins que a pessoa não conseguiu processar durante uma vida e estoura no corpo. Exatamente. E aí, se a gente for puxar essa linhazinha, né? A gente pode entrar também na perspectiva espiritual. Se tu tem uma percepção de reencarnações, né? A reencarnacionista, tu justifica mais ainda o porquê trabalhar a mente, o espírito, para não desenvolver padrões de doença, né? Para mexer lá em níveis mais profundos da genética mesmo, DNA, da tua ancestralidade. Nossa,
É muito profundo, uma hora a gente precisa falar só disso. Muito interessante também. Nina, sem citar nomes, assim, tu consegue só dar uma pincelada para nós, assim, qual é o caso mais difícil que tu já atendeu até hoje? É justamente suicida, né? Uma menina com história de abuso na infância, de pessoas que supostamente deveriam acolher e dar afetos, né? Pais. Sim. Abandono. Foi bem desafiador. Hoje ela se tornou uma amiga, digamos assim, né? Porque eu tenho contato constante com ela pra garantir que ela tá bem. Claro. Porque aí eu já venho com esse meu olhar espiritual de não tem por que dar as costas, né? A pessoa, ela criou um laço e ela te vê como... Confiou também, né? Aquela dor, e ela ainda tem alguns comportamentos, né, que pode botar a vida dela em risco, mas cada ano que eu vejo, que eu converso, que eu mantenho contato com ela, ela tem progredido positivamente. Olha que maravilha. E é bem delicado porque é uma história clássica que a gente vê na sociedade, mas que as pessoas não têm coragem de buscar auxílio, e ela ainda veio querendo muito ajuda, né? E essa ainda foi um trabalho que, como eu vi a situação dela, nem cobrei. Olha. Foi um caso muito específico, pontual. Botei as mãos para Deus, assim, ó, me ajuda a manter a fidelidade dela. Porque quando a gente não cobra um serviço, normalmente o ser humano não aparece. Pois é, acontece não muito. Não valoriza. Mas nesse caso, ela estava realmente... Graças a Deus, ela engajou e eu consegui ajudar ela de ela não buscar mais o recurso, a ideia de tirar a vida como uma resposta. Imagina. A pessoa precisa estar numa situação muito... terrível para achar que não tem mais saída. É o limite. É o limite para tu voltar contra a tua própria vida, é um limite. E é um instinto de sobrevivência também, né? De achar que a única alternativa... E isso junta também aquele sentimento de que, muitas vezes, né? De que a pessoa está sendo um estorvo no mundo ou pro familiar. Não presto pra nada... E aquilo vai aumentando, acumulando, e se ela não tem um tratamento, uma terapia, realmente chega nesse fundo de poço e quer acabar com o sofrimento. Chega. Aí a gente pode falar das raízes dos problemas sociais, né? A autoestima. Isso. Sim. Muito. Então não tem como a gente vir com técnica ABC se a gente não ensinar a pessoa a se amar, porque ainda mais a gente, nós mulheres. Claro. Que viemos com essa carapuça que botaram na gente forçosamente como sexo frágil, quando na verdade nós não somos, nós temos muita força interna. As mulheres que têm toda a de gerar uma vida, passar pelo parto, nós temos muito mais força e sensibilidade do que o homem. Sim. O homem tem a serventia dele, eles nos trazem proteção, eles provedor, tem esse movimento do masculino, da energia masculina, né? Sim. Mas em algum momento, de novo, a gente pode voltar pela questão de domínio social, como na maioria das vezes era um homem no poder, né? Foram botando pra gente esses conceitos onde a gente abraçou a ideia de que somos sexo frágil e paramos de nos amar, começamos a nos menosprezar, a nos rejeitar. A autoestima baixa tá lá demais. No chinelo, onde a gente se sujeita a relacionamentos tóxicos, abusivos, isso tudo é a gente autorizando porque a gente tem a crença do não merecimento. Claro. E aí que tá a raiz do problema, essencialmente da mulher. Existe uma estatística de tentativa de suicídio, é maior no feminino ou no masculino? Ou é igual? Eu posso dizer que é igual, mas o homem é o que realmente efetiva. Sério? O ato. Olha só. O homem é o que mostra de fato que tira isso a vida. Acho que mostra que ele tem uma fraqueza. Tem menos alternativa, menos recurso emocional. Viu só? E a mulher, ela tem também a âncora dela, que é a família, filhos, né? Que por vezes pensa 50 vezes antes de tirar a própria vida. O homem, quando ele não consegue mais pensar em alternativa, ele é o sexo, o gênero que realmente efetiva, tira a própria vida. Nossa, a gente vai ver, estatisticamente, homens se matam mais que mulheres. Sim. Mas a vontade, o ímpeto, essa coisa, eu acho que é do ser humano quando vê que não tem alternativa. Sim. E também porque o homem, ele demora mais para pedir ajuda, né? Ele se leva muito ao limite por essa crença de ser loucura, né? Procurar ajuda. Sim. Não vão poder me ajudar. Nossa. Não sei. O homem, ele, infelizmente, na cultura onde a gente nasceu,
as mulheres aprendem a falar sobre emoções e o homem é fraco se ele fala. E ele não quer se mostrar fraco. Exato. Não é? Ele assume que, não, eu sou homem, eu não quero me mostrar fraco e tenho vergonha de me mostrar fraco. Exatamente. Acaba não pedindo ajuda. O que é um erro, né? Nossa. E aí vai ao extremo, que muito é de novo delicado. Voltar-se contra si. Nossa, muito delicado. Nina, hoje em dia a gente vive uma vida tão corrida, né? E as emoções coordenam, no geral, a vida da gente, assim. Como que a gente faz para deixar as emoções mais ligado ao empreendedorismo, ao profissional, não trazer isso para a nossa vida privada, não trazer isso para a família, no nosso cotidiano, aqui no pessoal? Como que eu lido com isso? Como que eu faço para... Porque, por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu me estressava demais empreendendo e eu ia para casa e não conseguia desassociar aquela emoção, eu trazia junto. Como que faz para não trazer isso para casa? Tem que olhar para ela, para a emoção. Tu tem que identificar que ela tá ali, que existe aquilo. Que tu estás fazendo esse movimento. Se dar conta. Se dar conta. A gente tem que trazer a consciência. Enquanto não vem a consciência que tu tá nesse padrão, tu não consegue alterá-lo. Não se dá conta que tá fazendo aquilo ali. Que tá trazendo toda aquela bagagem ruim. Aí tu vai, inclusive, achar que o problema tá dentro da família também. Que ninguém te entende, que ninguém te ama. Mas fica tudo misturado. Sim. Pra quem tá imerso naquela dor, naquela angústia, naquele sofrimento. Né? Então, primeiro tu tem que trazer a consciência e encarar de frente. Tu tem que falar com aquela ansiedade, tu tem que falar com aquela frustração. Tu não pode tentar controlar ela, não quero sentir, não posso sentir. Ela vem com mais força. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que alimentar um monstrinho dentro de ti, daqui a pouco ele te devora de dentro pra fora. Isso, eu falo isso do ego, né? A gente vai alimentando o ego, ele te devora. Quando ele cresce, ele te abocanha mesmo. Então, não é evitar, é entender que tu tá sentindo, saber que vem lá da tua área profissional e conversar com isso. E, se possível, buscar profissional pra te por isso a importância de fazer uma organizar. terapia. Eu tenho a consciência que eu tô trazendo isso pra casa, tá tendo conflito com a minha família, então eu vou procurar ajuda. Exatamente. E aí, de novo, a gente volta na questão de autoestima, amor próprio. Aí tu vai entendendo que se deu errado no trabalho não é culpa tua. Claro. Né? Porque nem tudo tu controla. Vão ter coisas que não vão acontecer no nosso tempo, do nosso jeito. Daí a gente tem que aprender a administrar o tempo, uma boa gestão de tempo, boa gestão das emoções. E aí tu pode começar ali num foco específico profissional, mas vai expandir ao ponto que tu vai ver o teu eu individualmente. Aí tu vai te curar. Não vai ser somente falando sobre profissional, resolve aquilo focal, depois vai aparecer um novo problema. O negócio é tu começa com aquela desculpinha pra buscar um profissional e mergulha dentro de si. Que aí tu consegue achar a tua cura. Né? Trabalhar todas as ferramentas para ter uma inteligência emocional bem desenvolvida ao ponto de separar legal o que é do profissional, o que é do outro, o que é meu. Ter um equilíbrio, né? Para não ficar nessa dinâmica que a gente vê social. Tu perguntaste anteriormente de um padrão, é o vitimismo, né? Nunca sou eu, é o outro que tá. O outro que me faz de trouxa, o outro que me usa. Como a gente vê pessoas agora nesse padrão, né? Agora tu parar e olhar, respira fundo e ver o que eu estou permitindo. Porque isso chegou na minha vida por autorização minha. Claro. Não é meramente o outro sendo um carrasco. Sou eu não me valorizando ao ponto de deixar que aquilo entre na minha vida. Isso. Eu falo sempre, eu tive anos de problema, de autoestima muito baixa e eu deixava isso acontecer na minha vida. Eu permitia abuso emocional e tudo mais, mas eu não me dava conta. Eu não tinha essa consciência. Mas eu só reclamava. Eu só sabia reclamar. Aí tem uma máxima que falam, se eu não me engano, até é Freud que falou, ou Sartre, que não importa o que fizeram de ti, importa o que tu fazes do que fazem de você. Isso, com certeza. Tu que tem essa escolha, esse poder, vou autorizar, vou permitir, quero essa pessoa na minha vida, faz sentido com meus princípios, minha moral, né, os meus valores. Então, pra tu entender esse teu lugar, tu tem que mergulhar em si. Não adianta, eu vou só desenvolver aqui o profissional. Habilidades pra poder ser... Lá na frente, tu vai dar com a cara em alguma outra porta. Porque foi o que aconteceu comigo.
E para mergulhar em si, a gente precisa de ajuda. Precisa, porque é difícil. Sozinho é difícil. Nossa, eu levei muitos anos batendo cabeça e sofrendo, até que eu me rendi. Disse, não, algo tá errado. Então eu fui buscar ajuda, porque realmente o padrão era distorcido, né? Eu faço terapia até hoje. Eu acho que eu tô com 37 anos. Tem quase 20 anos já. Eu só. E é necessário. Lógico que não é na mesma frequência, né? Claro. Não vai ser toda semana. Depois de um tempo tu vai não 15, é um intensivo. 15, uma vez por mês. Sim. Mas é preciso, porque sempre vai ter alguma coisa. A vida é isso, né? Claro. Obstáculos, desafios. E as emoções vão mudando, as fases vão mudando, e a gente vai processando diferente, então precisa sempre, né? Acontece sempre alguma novidade na vida, daí isso eu ainda não aprendi a lidar. Sim. A depressão, ela hoje em dia é considerada o mal do século XXI, né? E quais são os princípios, assim, Nina? Os motivos para a gente está vendo um aumento absurdo de pessoas com depressão. E vai aumentar mais. E não só aqui, não só no Brasil, é mundial. Vai aumentar mais porque a tecnologia eu adoro, sou fã número 1, quero sempre o bom, o melhor da tecnologia porque ajuda a gente a viver no mundo atual. Mas eu querer me relacionar com o outro apenas a partir da tecnologia gera um afastamento do calor humano, do toque, do afeto. Sim. Então acho que é isso que está aumentando. As pessoas têm muito mais coragem, né? Parece que aquela tela traz um superpoder que eu posso julgar qualquer um de qualquer jeito e que se exploda a questão do bom senso, do respeito. As pessoas estão achando que estão com Deus na barriga, né? Então, já não basta a tecnologia gerar o afastamento, porque agora tudo é muito fácil, uma ligação, videoligação, mata uma saudade, assim, dá uma tapeada, né? E aí tu vai procrastinando aquele encontro, postergando aquele encontro, ao ponto que daqui a pouco tu tá na solidão. E a solidão, para quem não trabalha a mente... É aquela coisa de mente vazia, oficina do diabo, né? Com certeza. Agora, se tu tem uma mente fortalecida, tu pode até tirar proveito. Aí a gente até usa um conceito da solitude, né? Gostar de estar na sua própria companhia, porque tu já trabalhou tanto em si que tu suporta. Mas ainda assim, nós somos animaizinhos que precisamos viver no coletivo. Do outro. Isso. A gente não pode esquecer desse nosso instinto, dessa lado primitivo, que a gente não deixou de ser um animal. Só porque a gente pensa, só porque a gente desenvolveu uma tecnologia. Com certeza. E aí tá aumentando, primeiro porque as pessoas têm falado mais sobre isso, então consegue-se dados mais realistas sobre a depressão, não que antigamente não existisse, mas não sabia sobre o conceito. Daí a gente tem um índice muito mais alto e também pela dinâmica social. Muita tecnologia, muita tela que gera ansiedade. E muita frustração também, né? Aí desconto no Ficar outro. olhando a vida do outro que se mostra na rede social ser maravilhosa e a minha não é. Quando na verdade o cara tá em caco internamente, mas externamente tô ali, ó, blogueirinho, Maldivas, e aí a gente acha que tá melhor que a gente. Então, é justamente a inteligência emocional. Tá muito vulnerável, o ser humano tá muito vulnerável porque... fica preso à crença de que procurar ajuda é sobre ser louco. Pois é. Né? E a tecnologia gerando esse afastamento. Então, tu não tendo essa inteligência emocional, a gente não tá sabendo lidar, tá explodindo. É uma bola de neve, né? Uma coisa leva a outra. Tá chegando no limite, só que numa perspectiva espiritual, graças a Deus, as pessoas aos pouquinhos estão acordando. Vai ter um momento que o jogo vai virar. A gente vê um movimento mesmo, espiritualmente falando, das pessoas se abrindo mais para isso, né? Graças a Deus. Então, é como qualquer crise quando a gente vai ver a dinâmica da própria civilização, sempre tem alguma coisa que é um estopim e aí tem uma mudança de comportamento. Mesmo que seja 1% do padrão, como a gente comentou anteriormente, 2000 anos mudamos pouquíssimo. Mas vamos mudar mais um pouquinho. Claro. Vamos de grão em grão, baby steps, mas vamos. Amém, né? Mesmo que devagarinho, mas vai acontecendo, né? Vai. Nina,
A nossa audiência, ela é predominantemente feminina. E a maioria é mãe, né? E nós falamos agora nesse mundo digital que está afastando. Qual a melhor forma de administrar o tempo e a atenção dos filhos no digital, na vida real e em família? Eu acho que assim, ó, primeiro a mãe tem que trabalhar nela. Porque somos adultos frustrados, com dores emocionais, tentando educar crianças para serem mais do que a gente. Não vai dar. Uau. Que receita Não dá. péssima essa. Uhum. E a gente vê a psicologia positiva trazendo muitos conceitos, mas esquecendo de olhar para a mãe, ela precisa se curar. Quando a mãe se curar, a família consegue se curar. Sim. Porque ainda assim, de novo, volta aquela coisa, nós não somos o sexo frágil. Depende de nós uma família saudável. Uhum. E não é para trazer um fardo pesado para nós, mas sim da proposta de libertação mesmo. De não nos tornarmos mais vulneráveis a relacionamentos que nos prejudicam, Claro. a relacionarmos com pessoas que não vão ser rede de apoio e termos filhos mais saudáveis. Então a gente vai ter um mundo mais feliz. Sim. Né? Mas- No mundo ideal, as mães estão curadas. Sim. Primeiro trabalhar na gente. Então não adianta eu te dizer, deixa uma horinha teu filho, você fica 2 horinhas, se tu não trabalhou no teu íntimo as tuas frustrações como mulher. Uau. Porque eu fui pra terapia, não tô culpando minha mãe no movimento vitimista, mas entendendo a minha Claro. história. Sim. Por frustrações da minha mãe. Olha só. E hoje eu olho pros meus filhos e penso, eu preciso trabalhar em mim pra não ser o motivo da frustração do meu filho, que sejam outros motivos. Olha. Não depositar expectativas, não depositar a minha frustração do meu casamento, vamos supor, se eu tá infeliz ou Claro. profissionalmente. E Sim. que, querendo ou não, basta ser humano pra gente descontar no outro, porque em Sim. algum lugar vai estourar a bomba, né? Claro. E tem de ser dentro de casa. Nossa. Então, acho que a melhor receita é a mãe precisa se valorizar, se dar o tempo para se amar e se cuidar. Porque é igual a ideia das máscaras no avião. Ou você sim. veste em si primeiro e aí você consegue ajudar os demais, ou senão tu morre primeiro. Claro, com certeza. A Thaís, a nossa colega do clube, ela fala, né? As mulheres são... Metade da população mundial é mulher e a outra metade são filhos dessas mulheres. Justamente por aí Então, que a assim, gente segue a fica ideia. mais na nossa mão mesmo, né? Eu uso muito uma frase da Karen Berg que fala que as mulheres são as nutridoras do mundo. Sim, E é verdade, a né? energia feminina, ela é de criativa, de reprodução, de... Sim. Né, O homem desenvolver tem o seu novo. papel maravilhoso Com no núcleo certeza. familiar, mas sempre é a mulher que decide do negócio, a mulher que decide porque geralmente dentro de O casa. homem traz, a mulher multiplica, né? Isso aí. Tanto do esperma, que ele põe com certeza. e a gente pode até fazer gêmeos, produzir, é. né, na multiplicação. De trazer o dinheiro ou o alimento e a gente faz lá a comida, põe aquela mesa farta. Sim. Ele traz um pouquinho de atenção, a gente já traz uma casa cheia de amor. Sim. A gente multiplica. Não no conceito de feminismo extremista. Não, com certeza mas não. de energia mesmo. Eu digo que um complementa o outro, da mas a mulher complementação. tem algo a Aham. mais, né? Por gerar o filho, Exato. por ter essa energia mais forte. Tanto que a gente fala, ou a mulher ela destrói o homem ou ela constrói. E assim é em tudo, é no Edifica, núcleo familiar, é no homem, é no negócio às vezes, né? É na sociedade. Assim como nós aqui no clube. Nós mulheres Exatamente. nos ajudamos. É um clube de mulheres, mas uma estende a mão para a outra Claro. e juntas a gente cresce. Mas caso contrário, a gente consegue também Destrói. destruir, né? Aham. Com fofoca, A inveja. essas coisas ruins que a gente sabe que existem Sim. e que a gente não pode alimentá-las, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar contra. E aí depois, quando a gente trabalha a cura numa mãe, a mãe intuitivamente ela vai saber o que é o tempo certo para cada um. Claro. Porque, eu vejo pediatras, psiquiatras, a tela faz mal, a tela faz isso, mas assim, se na tua realidade tu não pode pagar uma babá, não tem acesso a uma escola, tu precisa ir lá tomar um banho, a criança vai ficar na tela. Uhum. Ainda que muitas tenham a tela para ajudar.
Sim. Não é a melhor opção, mas é o melhor para o momento. Uhum. Né? No longo prazo, exclusivamente isso não é o bom. Mas num curto prazo, pensando ali, nesse período até eu me organizar, me curar, fazer minha terapia, eu vou precisar investir nisso. Isso. Então, saber usar com inteligência. Exatamente. Né? Já que a criança realmente quer muito aquilo ali, então eu vou permitir dentro de um tempo que vai me facilitar. Mas não o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, não do jeito que a criança quer. Não podemos perder o senso da hierarquia, porque para a construção da identidade, individualidade daquela criança, ela precisa ter noção que tem sim hierarquia no mundo. Claro, a criança precisa de limites, não tem que ser permissivo, tem que ter limites, porque se não for a mãe botar um limite ou o pai, o mundo vai botar e vai ser de uma forma muito ruim. Muito rígida. Porque ninguém vai ter peninha. Claro que não. Não vai ter tempo de acolher, vai ser... Sim, eu digo, educação a gente dá em casa, a escola traz conhecimento e a vida ensina da maneira dela. Então, quanto mais a gente fizer em casa, melhor, né? Então, e assim como a gente dá atenção, a gente também dá limites. Exatamente. A criança precisa, é incrível tem que ter rotina, limite, porque senão ela fica perdida. Não desenvolve, ela não consegue desenvolver saudável todas as ferramentas mentais que a gente tem. Quando a gente estuda o desenvolvimento do ser humano, isso é fundamental, senão a criança fica perdidinha no mundo. E vai conflitar no adulto que ela vai se tornar. Vai se tornar um adulto sem noção, 100%. Perdido, puro ego. Sim, muito importante isso, né, da mãe trabalhar nela mesmo, porque às vezes a gente perde a mão e perde a noção. Claro. Eu, por exemplo, às vezes, meu filho já tem 18 anos, mas às vezes eu erro a mão e eu passo bastante tempo no celular. E ele chega da escola e ele diz, mãe, tu me cobra, mas assim, eu cheguei da escola e tu não me deu atenção. Tu tava no celular. E aí? Aí eu digo, opa, agora eu já me policio. Quando eu sei que ele tá chegando da escola, eu já me organizo para deixar o celular do lado, dar a atenção que ele precisa, né? E fazer a coisa na hora certa. Exatamente, aí que tá a questão da mãe se curar, porque eu vejo muitas mães querendo resolver uma dinâmica comportamental de um filho. E aí tu olha pra essa mãe, ela manda o filho sair da tela, mas ela não sai do celular. Mas ela não sai do celular, Manda prestar atenção nela quando ela tá falando, mas quando a criança tá chamando ela tá prestando atenção em outra coisa, no filme, na série. E isso nessa sociedade moderna é o mais comum. Eu quero que meu filho seja melhor e perfeito, mas eu tô longe disso. Então eu preciso me curar pra saber onde estão os meus gatilhos, as minhas dores, e aí a partir do exemplo. Porque o que educa de fato é o exemplo. Sim. Não é a lição de moral que tu dá, toda a palestrinha que tu dá dentro de casa. O que eu vejo que eu tenho dos meus pais não é os discursos que eles me não trouxeram. Não é o que tu fala, é o que tu faz. É o comportamento. Eu vejo no comportamento do meu pai um pouco de mim. E da minha mãe um pouco de mim. E são coisas que eles não me ensinaram verbalmente de falar, você tem que ser assim. É no exemplo, eu vejo, minha mãe é uma pessoa proativa, meu pai cuida da minha mãe. Então, ali eu já tenho referência de homem na minha vida, referência de mulher, já sei o que eu gosto de ser, porque pra mim faz sentido. Então, também é onde a gente vê a sociedade da palestrinha. Hoje em dia, todo mundo tem muito a dizer, mas não é exemplo. Isso, eu digo todos os dias, nós somos o que nós fizemos, não o que nós falamos. Porque falar, todo mundo fala. Claro. É a mesma coisa, assim, a grama, hoje na rede social, sempre a grama do vizinho é mais verde, é mais linda. Eu digo, mas gente, muitas é fake. Exatamente. E aí, né? Exatamente. Então, não vale nada só a narrativa, né? Exatamente. O que vale é o que realmente a gente faz. E isso é incrível. Nina, então, você se especializou em fisioterapia, que cuida do corpo, psicologia, que cuida da mente, e na terapia espiritual, que, como sugere, né, cuida do espírito. Qual a conexão e correlação que você encontrou nessas 3 áreas, assim? Como que uma interfere na outra? Eu vejo o ser humano no conceito holístico, que é o todo, né? E pela própria fisiologia a gente consegue ver o impacto que vem de um espírito adoecido, onde a gente não trabalha a espiritualidade. E daí eu não tô falando de religião nenhuma, mas tu teres um propósito maior, tu saber pra que tu veio ao mundo. Isso é espiritualidade. E tu te conectar com esse mundo,
que daí é estar na natureza, no presente, não é ficar na ansiedade do futuro ou na angústia do passado. É olhar para aqui agora, o que eu posso fazer hoje para amanhã ser um dia melhor que hoje. Isso é espiritualidade, né? E quando eu tenho o espírito doente, a mente ela já vem com esse padrão adoecido e fisiologicamente a gente vem lá, né? Se eu tô cabisbaixo, baixa a produção de dopamina, baixa a produção de endorfina, aí vem uma depressão. Se eu tô pilhadaço, porque o mundo pra mim tá um caco, aumenta o índice de cortisol, aí dá problema cardíaco. Sim. Então, não tem como dissociar os três. É igual eu falei no começo, a gente tem o físico, a gente tem a mente, antes da mente tem o espírito que comanda. Aí tu vem com a crença que tu quiser. Eu vou dar um nome de energia, né, que a gente vê terapeuta energético. Claro. Sim, porque tudo é energia. Essa mesma energia que vibra com mais condensada essa energia, e aí dá percepção de solidez. Claro. O espírito, ele é mais sutil. São moléculas mais espalhadas, que vibram numa outra frequência que daí tu não vê pelo órgão físico. Claro. Mas pra mim, a minha leitura, ela é holística por essa percepção. Então, digo que minha jornada é linda porque eu passei por elas, né? Pelo corpo físico, pelo mental, e me debrucei no espiritual, que é onde, pra mim, quando a pessoa quer olhar pra esse olhar mais espírito, mais alma, energia, é onde tá realmente a raiz do nosso problema. Olha só. Eu cresci tendo muitos conflitos, assim, com esse lado espiritual. Eu cresci num lar muito religioso, muito católico, da religião católica. E também era uma coisa onde se falava uma coisa e se fazia outra. E eu tive muitos problemas, então, digamos que espirituais. Eu acreditava sem acreditar, eu culpava Deus pelos meus problemas, então era um caos. E em 2005, no parto do meu filho, eu tive uma experiência quase morte, uma EQM que fala. E nessa experiência quase morte, me trouxe a certeza absoluta do espiritual. Afinal, quem somos nós, né? Tem até um canal no YouTube que fala que é assim, afinal, quem somos nós? E ali eu realmente vi que não tem como não associar o espiritual junto no emocional e junto no físico. É tudo ligado, é uma coisa só. E faz total diferença na vida da gente. É incrível isso. Eu vou te dizer que eu era revoltada com Deus também, mas o Deus católico. Isso. Porque ele é um Deus da dor, da punição, do medo. E pra mim não fazia sentido. Não justificava. E eu era criança e questionava isso. Era eu e minha prima, duas pirralhas, batendo cabeça, mas como pode? Não tá certo. E aí a menina, criança, que nasce com síndrome de Down, o menino que nasce com uma paralisia cerebral. Porque Deus quis, tem que ter uma resposta pra isso. Eu também. Não era ensinado aquele Deus que é amigo, que quer teu bem. Onipotente, não, onipresente, amor. O que vai te trazer um castigo, né? Daí é o conceito que a psicologia positiva hoje quer quebrar na mãe, né? De não pode ser a educação violenta, né? Sim. Não pode. Meu só. E há muito tempo, imagina, quase 30 anos atrás, eu batendo cabeça com a minha prima sobre isso. Não pode, tá errado. Então, se eu for parar pra pensar mesmo, a minha prática da espiritualidade começou ali. Já ali, com certeza. Porque não tava fazendo sentido. Eu amava a história de Jesus, sempre me apeguei a ele, tanto que hoje ainda uso muito ele como exemplo, né? De onde nós temos que mirar para chegar como espírito. Claro. Nos tornarmos como ele, uma pessoa que não era uma pessoa extremamente boa, um santo, como a gente diz. Há registros de que ele era brabo, que ele era assertivo nas palavras, mas tinha evolução. Claro. Ao ponto de as pessoas jogarem ele lá na cruz, pregarem ele e ele ainda pedir para o Deus, né, perdoa eles que não sabem o que fazem. E a gente tem que evoluir ao ponto de olhar para o próximo e dizer, é a dor do outro. Claro. Que tá me fazendo passar por isso, não é meu. Sim. Mas daí é um nível, tá longe da gente hoje. Nossa. Mas eu acho que é o exemplo.
Com certeza. Agora, o Deus católico pra mim não fazia sentido. Aí eu comecei também. a buscar, daí muito curiosa, hinduísmo, budismo, Sim, vou migrando estudo de por tudo. todas. Aham. Eu digo que sou mais espírita kardecista, mas pra acertar mais o nome mesmo, acho que eu sou universalista espiritual, espiritualidade ali universalista. E amplia muito a nossa consciência quando a gente estuda outros tipos de religiões e de crenças também, não é? Aí a gente entende melhor a sociedade, Com inclusive. certeza, Para mim fez muita diferença também. Eu me tornei uma pessoa melhor, inclusive, por respeitar, né, tudo que eu estudei de outras crenças e tudo mais. E acaba que, num geral, todas essas outras crenças, elas chegam num denominador comum, que é ali Jesus Cristo e Deus, não importa como a pessoa fala, né? Se é a energia, se é nomenclatura. o Buda, se é o... é a nomenclatura que se dá conforme a cultura. Mas a ideia daquele espírito é a mesma. Esses espíritos existem separadamente. Sim. Jesus é Jesus, o Buda é o Buda, mas a ideia deles encarnados é a mesma. Exatamente a mesma. Eles devem vir no mesmo egrégora, mesmo planeta, enfim, isso aí ainda não estudei, mas com certeza concordo contigo. Se for estudar, vai ver que é assim mesmo. Exato, e justamente por isso que quando tu perguntas da influência dos três, né, corpo, mente e espírito, eu não consigo ver dissociado. Separado. Pra mim não dá. Sim, com certeza. Dependendo da história daquela pessoa, ela tá com aquele braço amputado por algum karma da outra vida, e aí isso gera uma frustração, mas ainda assim tem o impacto do espírito, justamente pela outra vida que fez ela vir com aquele corpo. Então tá tudo ali emaranhado pra mim, que se tu pedir pra eu voltar à psicologia tradicional, eu não consigo. Viu só? O homem separado, uma mente solta. Viu só? É muito difícil pra mim. Uau. Aí vem a ideia do Einstein, né? Uma vez que tu expande, ela nunca mais volta pro mesmo... Amém, né? Amém. Por mais ninas, né, nessa área no mundo, né? Como que você vê nessa era tecnológica da inteligência artificial e de robótica, como que você enxerga o futuro da psicologia? Eu acho que melhorou o acesso, porque se não fosse... Aí entra essa questão, o coronavírus tirou muitas vidas, mas trouxe a psicologia para o ambiente online e está ajudando muitas outras milhares que estão ainda encarnadas. Sim. Então... tem coisas que precisaram acontecer para outras se expandirem. Eu acho que a tecnologia, ela tá facilitando o nosso serviço, e não só o psicólogo, né? O médico também, na telemedicina, que era uma coisa muito arcaica, digamos assim, antes do coronavírus, né? Sim. E aí, com o coronavírus, deu mais um boom tecnológico, porque as pessoas se forçaram a desenvolver novas tecnologias para, né, se ajustar àquele conceito ali de que estava todo mundo dentro de casa. Então, as escolas foram obrigadas a trabalhar, desenvolver metodologias online. Então, assim, é bom para a profissão, mas para o ser humano que ainda não desenvolveu inteligência emocional é um risco. Porque se afastam, podem usar isso contra a própria humanidade. Então, a gente fica ali naquela dúvida. Eu, particularmente, adoro. É uma faca de dois gumes, né? Tu tem que saber utilizar. Exatamente. Na mão de pessoas com boas intenções e inteligentes, isso aí é uma ajuda. Vai tirar o ser humano de trabalho ali, de cortar asinha de frango na indústria do frango. Claro, Que é um trabalho escravo, praticamente. Ganha pouco e fica naquela coisa repetitiva. Ter um robô para fazer aquilo é ótimo. Sim. Aí a gente bota esses humanos em outras funções mais dignas. Claro. E tudo vai se adequando, Exato, né? É uma adaptação. E, inclusive, a gente precisa mentalmente ir se adequando a esses novos processos da inteligência artificial. Porque senão a gente fica burro. Exatamente. Não é? A gente não evolui, não vai expandir a consciência. Não é para nos substituir. Não, com certeza. Só se a gente deixar. Só se a gente... É para nos ajudar. E ajudará muito se a gente for inteligente, se a gente continuar desenvolvendo a nossa inteligência para poder desenvolver essas máquinas para nos ajudarem em funções que o ser humano não precisa mais estar. Com certeza. Para a gente poder ocupar espaços
mais melhores, mais edificantes, que vão trazer, né, coisas muito que mais realmente façam a diferença. Um mundo muito mais próspero, Isso, sim. Com certeza. A gente consegue fazer a diferença no mundo se usando dessa facilidade aí da inteligência artificial. Com certeza. Né? Maravilhoso. Nina, um dos pilares do nosso Nona Growth Club é o suporte emocional a mulheres imigrantes. A mudança em si de vida ou de país ou de qualquer coisa, ela já é um processo difícil, né? E em alguns casos, nem sempre a mudança em si ela foi desejada. A gente sabe de casos aqui de famílias que vieram porque o marido sonhava, mas a mulher não, né? E talvez nem sempre foi super planejado. Eu super planejei para mover para cá, mas nem todos planejam, né, como deveria. E isso cria uma série de problemas. Sim. Né? Então, que dicas você daria para ajudar essas mulheres, essas famílias, nesses 3 níveis, tá? Físico, emocional e espiritual. Como eu não consigo desassociar, né? Quando a gente cuida do corpo, a gente tá cuidando do espírito e da mente ao mesmo tempo, né? Primeiramente, as mulheres que vêm contra a vontade, e aí essa dica que vem para essas que estão com mais dor, serve para as outras também, né? Mas daí vai ser numa dimensão menos urgente, digamos assim, né? Mas para as que estão com muita dor porque veio contra a vontade, elas têm que lembrar o porquê que elas vieram. Foi pela família? Então, foca na família. Sim. Se ainda assim fica insustentável, repensa a relação. Daí a gente volta à questão da mulher se curar, se amar, se valorizar. Saber o seu lugar no mundo, o que eu vim fazer aqui, o que eu quero para minha vida. Exatamente. Ótimo. Agora, se focar na família, for alimento suficiente para aquela alma se sustentar ali e começar a voltar a ter gratidão e motivação, voltar a energia vital dela, aí ok. Mas se mesmo assim ela tá tentando e tá ficando cada vez mais deprimida, desgostosa da vida, é porque ela tomou uma atitude que não é cabível a ela. A gente não tem que fazer tripas coração quando se diz respeito, tenho filho, tô casada, agora preciso morrer ao lado dessa pessoa e fazer tudo por essa pessoa e te abandonar? Eu digo que a jornada também tem que ser prazerosa, né? Exatamente. E se o homem depositou tanta expectativa exclusivamente no sonho dele, ao ponto de negligenciar os teus desejos, as tuas vontades, tu tem que repensar essa relação. Agora, se tu corresponde, acha que eu vou com ele, porque daí ele vai ganhar mais dinheiro, a gente vai prosperar juntos e depois a gente tem mais planos lá na frente, beleza. Sim. Agora, se tu começa a analisar a tua situação, tenta focar na família, tenta focar nas conquistas que estão tendo e mesmo assim tá desgostosa, Sim. A gente tem que partir. Tem que ter certeza que aí tem alguma coisa errada. Talvez tu esteja. Uma peça não está se encaixando nesse quebra-cabeça. E muito possivelmente é você se abandonando. Em algum momento tu te perdeu de si mesma. E nisso eu falo, as mulheres que estão aqui, que imigraram e que estão tentando o seu lugar ao sol, elas não podem andar sozinhas. Elas precisam de apoio. Claro. Não é? Trocar informação. Sim, de busca validação. Quem tá aqui para conversar, como quem não quer nada, vai conversando, acha pessoas de confiança. Normalmente, grupos de igreja são super abertos a auxiliar. A gente tem várias comunidades brasileiras assim maravilhosas, que se apoiam né? em religião, que graças a Deus traz essa abertura. O próprio clube, né? A gente o nosso clube ajuda as empreendedoras, para ninguém passar realmente perrengue sozinha, né? E aí não esquecer, já que eu preciso olhar para mim, vamos fazer atividade física. Muito importante. Vamos se alimentar bem, né? Vamos trabalhar em nós para que, se a decisão for a pior das hipóteses, como a gente normalmente visualiza que é a pior, né? Separar, divorciar, para Deus seguir minha jornada, tu vai ter força para isso. Claro. Então não adianta tu ficar reclamando do teu marido que tomou essa decisão, que te trouxe arrasto, porque primeiro, tu não veio arrasto. Não vamos ser infantil emocionalmente pra dizer, tu autorizou, tu quis, tu fez essa escolha junto dele porque tu acha que a família ainda é a tua prioridade. Se tu tá descobrindo que a família não é a tua prioridade, isso não pressupõe que tu vai abandonar teus filhos, por exemplo, mas que tu precisa se curar para teus filhos ficarem felizes e terem um futuro próspero também. Sim. Então a gente sempre cai nesse conceito da mulher ter que se curar. Claro.
E pra se curar é o quê? Busca ajuda, faz novos vínculos, né? Nova rede de apoio, de amizades, vai na academia, não tem dinheiro pra academia, vai correr na rua. Faz uma caminhada. Te mexe, te cuida, te resgata, volta a se amar. Claro. Porque senão é ladeira abaixo. E ela influencia no todo do núcleo familiar. Exatamente. Se a mulher não tá bem, nada vai tá bem. Não tá bem e se o cara trouxe por um sonho exclusivo dele e tu tá descobrindo que não faz nenhum sentido pra ti, também não tem que ter ódio dessa pessoa. De novo, seja responsável porque tu aceitou, né? Sim. Deseja que ele prospere, porque se vocês têm filho, ele não deixou de ser pai dos teus filhos. Claro. Que ele seja muito feliz e muito próspero. Sempre. E vai atrás do teu. Com certeza. A gente sempre precisa se priorizar. Mas não fica no vitimismo. Não ficar no vitimismo. A gente precisa se curar. E a mulher tem essa força dentro dela, ela só precisa descobrir como acessar e se utilizar. E normalmente vendo outras que tiveram essa força, por isso que é legal, o clube é muito importante. Sim. Desenvolver grupos para ter essas trocas, quase como os alcoólicos anônimos, a gente tem um grupo de mulheres para resgatar o nosso feminino, a nossa força. A gente vê essas experiências de uma com a outra, né? Às vezes a situação que tu enfrentou tá servindo de lição para mim hoje, como eu vou fazer para enfrentar a minha. Né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Nina, que papo maravilhoso. Te agradeço demais. Fala para nós as tuas redes sociais, aonde que a nossa plateia aqui te encontra. Eu tenho o meu Instagram, que é a minha base, né, o foco, e a partir de lá vocês podem me achar, me trocar mensagem, pode me pedir meu WhatsApp, né, @psiconinacosta. Tá. Né? E aí eu sou totalmente aberta, acessível, quer trocar uma ideia, sem custo, sem compromisso, eu adoro, né? Show. Porque antes de qualquer coisa, as pessoas já me buscavam por essa percepção de conforto, né, da minha escuta, então eu faço com prazer. Tem gente que diz, não quero te incomodar. Eu só me incomoda se eu deixo, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas do contrário, é um prazer enorme poder ter feito essa troca, poder ajudar mais mulheres, é o meu objetivo. E podem me chamar no Insta, que lá tem outras informações mais pontuais, específicas. A gente que agradece. Aproveitando, deixa um recado aqui para quem está nos assistindo, se estão hoje passando por alguma situação difícil, né? O que elas podem, que diferença ou como que elas podem sair disso vindo de uma pessoa tão especialista como tu. Não deixem de buscar ajuda, né? Eu acho que o ser humano, ele se desenvolve a partir da relação, e a relação, ela existe com a troca, né? Uma comunicação. Então, a gente vai se resolver comunicando sobre as nossas dores, fazendo essa troca, essa conversa, ainda mais com uma escuta qualificada quando é de um profissional. Então, não deixe de buscar ajuda. Faltou dinheiro, existem profissionais que têm, né, valores sociais. Hoje em dia, na verdade, não existe desculpa para não acessar um psicólogo. Aí que a gente vê desenvolvimento tecnológico, todas essas questões, favoreceu a busca de recursos e auxílio psicológico, porque a gente tem aplicativos para ajudar, a gente tem plataformas em clube, tem aplicativos, aquele Calm, que ensina a meditar. Então, assim, só queira se amar e busque ajuda. Não desista de si mesmo. Acho que é o mais forte que eu posso dizer. Não desista de si. Ai, que lindo. Obrigada, Nina. Pessoal, se inscrevam aqui no nosso canal, Nona Girls Club. Venha participar do nosso clube. Não sofra sozinha. Exatamente. Quem tá aí fora do Brasil, a gente tem também uma membership online para participar dos nossos encontros mensais online. Então, escreva aqui, deixa um recado para a Nina aqui no nosso canal. A gente vai colocar todos os contatos dela também. Então, curta, compartilhe, se inscreva. E foi um prazer, Nina. Agradeço muito e um beijo para todo mundo. Beijão. Até a próxima.